amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu, como se fosse o único. E atravessou a rua com o seu passo tímido. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo, num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou. No meio do passeio público, um pacote flácido. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo com tijolo. Um desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. Flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão como um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse loja. Ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Sentou para descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça, desgraça que a gente tem que tossir, e pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Pela mulher carpinteira nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir. Deus lhe pague. 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 O disco Construção, lançado por Chico Buarque em 1971, traz inúmeros clássicos da nossa música popular brasileira. A canção popular, inclusive, pode ser considerada um gênero literário, um gênero da nossa literatura. Por que motivo? Porque nas letras das canções nós temos diversos elementos importantes da cultura do nosso país e diversas experiências do cotidiano do nosso povo. Portanto, nós podemos considerar sim a canção um gênero literário. Quando a canção é abordada
nas bancas dos vestibulares, as bancas das universidades nos vestibulares, nós temos essa abordagem de que a canção é um gênero de performance, portanto, que nós não podemos separar a letra da canção da sua melodia, da sua música, ou seja, letra e música são indissociáveis. Então nós temos que considerar que a canção é um gênero de performance e sim, faz parte da nossa literatura brasileira. Chico Buarque é não só um dos nossos maiores cancionistas, mas também um dos nossos maiores romancistas, dramaturgos. Ele se aventurou então por diversos gêneros literários e é reconhecido por isso. Ele é reconhecido sobretudo como cancionista, mas tem essa obra bastante completa, digamos assim. Bom, quando ele lança Construção em 1971, nós estamos num momento do auge da ditadura militar, do governo Médici, portanto, em que nós temos muita repressão, um momento em que vai acontecer muitas torturas, muitas perseguições no nosso país, isso tudo misturado com o discurso do milagre econômico, Brasil, ame ou deixe-o, né? Isso tudo pautado então pelas vitórias esportivas desse momento, pela Copa de 70, que vai então trazer essa ambiência de lançamento do disco em 71. O disco Construção, nós temos de pensá-lo sempre dentro da perspectiva de que ele tem dois lados, o lado A e o lado B. No lado A, nós vamos ter a primeira música que abre o disco, Deus lhe pague, música que retorna, portanto, na canção de número 4, que fecha o lado A de Construção, que é a música Construção, que dá título ao disco, e ao final dessa canção Construção, nós temos o retorno de versos de Deus lhe pague, o que nos demonstra aqui uma perspectiva circular, cíclica, nesse primeiro lado do disco. Construção tem um sujeito cancional observador, que nos narra o último dia de vida de um operário que cai da construção em que trabalha. Ele cai dessa construção atrapalhando o tráfego, atrapalhando o sábado, atrapalhando o público. Ou seja, nós temos aqui uma crítica à mecanização do trabalho desse indivíduo, que somente é mais uma engrenagem em todo um sistema, cuja vida vale pouco, cuja morte é um incômodo, não gera tristeza, não é vista como tragédia. Do ponto de vista formal, nós temos versos dodecassílabos ou alexandrinos, ou seja, versos com 12 sílabas poéticas, versos longos, o que é bastante incomum para uma canção, uma vez que há preferência por versos mais curtos, como as redondilhas, por exemplo. Ainda é interessante nós percebermos a presença das palavras proparoxítonas como a última palavra do verso. Essas palavras, elas são sempre retomadas e recombinadas nos versos, de modo a causar uma ideia de repetição, de mecanização, também de engrenagem, de máquina, impressão essa que é reforçada pelo instrumental da canção. Ainda no final de Construção, ao retorno dos versos de Deus lhe pague, primeira música do lado A do disco Construção. Aqui a expressão Deus lhe pague significa um agradecimento, um obrigada. No entanto, ganha tons ainda mais irônicos depois da morte desse operário que não tem direito a absolutamente nada, tem de seu somente a morte. Dessa forma, nós fechamos aqui o primeiro lado do disco Construção com uma crítica social bastante forte e importante ainda para os dias de hoje. Podemos pensar também que as duas músicas referem ao mesmo indivíduo, esse operário que morre, portanto, e que não tem absolutamente nada de seu, nada de direito, até mesmo a sua morte é vista como um incômodo.